devemos abandonar. Diante destes impasses que vivemos hoje, quais são as desterritorializações que nos interessam? O que é que nós temos que fazer nisso? Quais são os campos de luta que nós estamos inseridos? Nós não temos que provar no mesmo território que nós somos competentes para enfrentar a dependência química. Nós temos que provar que nós somos competentes para nos conectarmos com usuários de droga. Isso é muito diferente. Isso nos abre a possibilidade de repensarmos dispositivos de cuidado. E isso é elemento que também na nossa história, já que estamos aqui falando em 10 anos de CAPS 3, a gente também tem elementos que são interessantes de serem vistos, para serem retidos como os passados que nos interessam. E para mim, há mais elemento além desse da deslocamento do objeto. Não é? Esses anos todos, nas redes substitutivas, tem ficado evidente, de que apostas, às vezes, que já tivemos, de que os CAPs seriam quase que os estabelecimentos exclusivos do ponto de vista do cuidado, e que teriam a missão de consagrar a nossa intervenção antimanicomial, se mostrava profundamente limitada. Aprendemos nesse processo e começamos a praticar de que é impossível fazer um enfrentamento nesse nosso campo, no modelo de atenção, se não trabalharmos em rede, se não operarmos com complexas redes, com oferta de recursos diferenciados, inclusive internações como recurso fundamentais em certos momentos de certos projetos terapêuticos. E aí temos que rever certas demonizações em relação a isso. E aí ter que deslocar o chamado do debate da internação compulsória que se coloca hoje, não é? Como algo que é o investimento do dispositivo para cuidar, para a noção de que a internação só nos interessa na medida que ela preserva as relações de cidadania e na medida que ela preserva a construção dos projetos terapêuticos coletivamente e parceiramente. Isso a gente tem na nossa história. Nós provamos cotidianamente como isso é produtivo. Nós sabemos que todas as redes e momentos de cuidado em que nós pudemos praticar isso, elas foram altamente enriquecedoras. Nós não podemos perder isso. Nós temos que reafirmar isso o tempo inteiro, não é? E nós devemos, de uma certa maneira, criar a nossa capacidade de problematizar isso ali, no dia a dia, porque esse é um passado que nos pertence. Esse não é um passado dos outros, esse é um passado nosso, e é um passado que nos interessa, porque nele está cravado o futuro, não é? E esse é um passado que a gente tem que fazer emergir e visibilizar o tempo inteiro. Há outros elementos dentro desse nosso passado, no modelo de atenção, que para mim também chama a atenção e que é fundamental, e que talvez seja algo muito delicado a tratar, e que sempre que eu trato dele, eu tenho que gastar um pouquinho mais de tempo, que é um pouco a dificuldade que sempre tivemos, ainda temos, e continuaremos a ter, de trabalhar no que eu e alguns chamam no espaço das entre-profissões. Como tem sido difícil para nós trabalharmos no forjamento do espaço da entre-profissões, e não da interprofissional, mas no entre das profissões. Como tem sido difícil trabalhar nas vizinhanças. Mas como tem sido interessante quando a gente visita as experiências onde isso ocorre. Onde o trabalho cooperativo dos territórios profissionais se desordena esses lugares,
a ponto de produzir esse lugar de vizinhança que é de todos e não é de ninguém. E aonde todos se acumulam e, na realidade, todos se alimentam na construção deste cuidado em saúde. Este lugar é um lugar muito delicado e muito difícil. Mas ele também faz referência a um passado que nos interessa visibilizar, porque ele pertence a gente. Nós temos experiências entre profissões. A gente tem cotidianidade onde esse processo é forjado. E há um analisador para mim, que é muito fundamental quando eu olho sobre isso, que é a hora que nós conseguimos pensar sobre algo que é muito duro na construção das profissões, que é a adesão muito fácil que as profissões têm num agir cuidador, que eu chamo de agir torturador do outro. E a emergência permanente no cotidiano do agir torturador que as profissões de saúde praticam, para mim, é um elemento de análise do quanto nós estamos perdendo os espaços entre as profissões. E por isso eu vou falar dele de uma maneira um pouco maior. O que é que eu chamo de agir torturador? Eu chamo de agir torturador todo aquele processo relacional no mundo do cuidado, em que você, de posse do seu trabalho vivo em ato, provoca no outro a produção de uma fala que você quer ouvir. Que é exatamente o que o torturador faz na tortura. O torturador, ele é alguém que usa do seu trabalho vivo em ato sobre o outro, para o outro produzir a fala que ele quer ouvir. O agir das profissões facilmente cai nisso. De todas. Absolutamente todas. E, portanto, aqui não há nenhuma que é boazinha e nenhuma que é demonizável. E isso é algo que no cotidiano ele vai num processo que é muito interessante da gente observar. Facilmente, diante de certas circunstâncias, nas relações entre as profissões, os territórios profissionais se endurecem e passam a praticar seus agires torturadores. E o interessante do agir torturador é que ele não é só sobre o usuário, mas ele é entre as profissões. Há profissões torturando outras profissões e vice-versa, ali no cotidiano. E isso, para mim, é algo que, na nossa experiência, talvez, considerando o que eu falei do deslocamento e considerando sobre todos os passados que interessam a nós recuperar na nossa capacidade de produção de cuidados a uma maneira distinta, talvez esse hoje seja um dos elementos que mereça que a gente nos convide a visitar permanentemente. Quando a gente enrijece uma clínica em relação a outras, quando a gente enrijece um núcleo profissional em relação a outros, isso tem criado dificuldades para nós. Porque isso tem instituído, para certos modos de agir, territórios que são muito complicados de verdades absolutas. E se tem uma coisa que o cuidado não tira proveito, naquilo que a gente aposta, são das verdades absolutas. Porque o forjamento da vida é algo em acontecimento. Não é verdade instituída a priori. E, portanto, é conexão em acontecimento. E, portanto, se alimentar de saberes todos que se coloquem à disposição. Acho que esse é um elemento que nós devemos nos debruçar
de uma maneira mais visível, mais transparente e mais corajoso, que é a possibilidade de verificar o quanto, às vezes, nos nossos espaços antimanicomiais, e talvez esse seja um problema de manicomialização nossa, às vezes a gente pratica um agir torturador de dar inveja a certos manicômios. E isso talvez seja um elemento importante na análise dos nossos modelos de atenção. Né? E eu queria chamar a atenção um pouco disso, porque esse é um passado que nos interessa ir buscar exatamente naqueles lugares e momentos aonde a gente se viu e conseguiu se inserir exatamente na negação desse lugar, aonde a gente não joga fora a caixa de ferramenta das profissões, mas aonde a gente subordina a caixa de ferramenta das profissões ou dos saberes estruturados àquilo que a vida pede na conexão do mundo do cuidado. E aí a gente se singulariza, a gente se desterritorializa e a gente produz trabalho coletivo. Esse é um processo duro, difícil e que talvez seja um elemento analisador, para mim, vital, indicador vital, maior do que sobre as internações que a gente tem produzido. Apesar que eu concordo com a Georgia de que o tema da internação é um elemento chave, mas eu diria que esse componente, para mim, é um elemento de análise, de indicação fundamental para a gente poder se posicionar neste lugar que a gente ocupa hoje, na possibilidade de reintroduzir potência, nesta dificuldade que a gente vive, na manutenção, na sobrevivência, vocês foram testemunhos aqui a rodo disso, e na construção de novas possibilidades protagônicas no campo da reforma psiquiátrica. Eu queria trazer esses elementos para o debate e abrir aí a possibilidade da gente continuar uma conversa sobre isso aqui. Tá? Espero que eu tenha minhocado um pouco vocês. Obrigado, Emerson. A gente vai passar a palavra então para as pessoas que de repente quiser fazer alguma consideração. O povo está meio afobado. Tem um microfone ali, então a gente vai pedir para que as pessoas se dirijam ao microfone. E antes disso, não sei se alguém da mesa quer fazer alguma consideração. Falar, João. Não, na verdade, assim, não é uma consideração, porque é claro que a gente sempre reconsidera as nossas próprias falas conforme a fala do outro, né? Então, nesse sentido, é um aprendizado não fazer uma reconsideração. Na verdade, eu queria fazer um esclarecimento, assim. Fiquei muito instigada com essa sua última fala, porque dá para perceber que é um tema que você tem se debruçado bastante, né? E eu, na verdade, fiquei completamente com um enigma, assim. Tentei acompanhar seu raciocínio, não sei se eu consegui acompanhar, porque a sensação que dá é que você já tem um saber construído em relação a isso, então eu gostaria que você me acessasse esse mesmo saber. Aonde você vê, uma pergunta, onde você vê que tem essa dificuldade quais são os saberes que se colocam em detrimento de outros? São entre as profissões ou não? São também? Ou entre, por exemplo, a psicanálise de orientação X com a psicanálise de orientação Y? Na realidade, eu estou sendo assim, meio polissêmico no uso do conceito de profissão, né? Porque na medida que certas clínicas se enrijecem em corporações, para mim elas se profissionalizam, né? Então aí eu estou, de uma certa maneira,
também chamando atenção sobre isso. Tá? Tá funcionando? Tá, né? Bom, boa tarde. Eu sou Regina, sou coordenadora de uma unidade básica de saúde, do Centro de Saúde São Vicente. É um prazer estar aqui nessa tarde, não poderia deixar de estar privilegiando os meus colegas, né, de luta, de trabalho, e parabenizando por essa mesa maravilhosa que fizeram falas assim, que não daria mesmo para a gente discorrer sobre a importância de todas elas para mim e o quanto me contemplaram nos momentos em que eu vivo atualmente enquanto gestora. Mas me instigou muito a fala do Emerson, né, que eu não conhecia, muito prazer, quando ele fala que a percepção, né, de que a vida de algumas pessoas não são importantes para muitos dos outros seres que fazem a gestão pública e política desse país, e que isso condicionou muita coisa ruim do passado, né? Mas que ainda condiciona muita coisa ruim do presente. E eu vejo assim que o Estado sucateador de antes da reforma psiquiátrica, que também sucateou os hospitais psiquiátricos, também foram sucateados, né? Eles não eram essencialmente demoníacos, né? Mas eles também foram sucateados. E a reforma psiquiátrica também corre o risco de ser sucateada, na minha opinião, porque o Estado sucateador é o mesmo, não mudou. Desde lá, 20 anos atrás, até agora. E que, apesar de que alguns países, o contexto foi diferente do contexto onde houve a reforma psiquiátrica no Brasil também houve um contexto social, político, econômico, pós-ditadura, que teve um impacto muito importante na reforma psiquiátrica, né? E na concepção de como ela foi idealizada, de como o CAPS foi idealizado e como o CAPS foi posto ao longo desses anos como o solucionador de tudo, e não é. Né? Cadê a intersetorialidade? Cadê os outros setores da sociedade que eram para estar juntos e que ainda não estão? Está a cargo ainda somente e tão somente da saúde. E quando fica a cargo de algum outro dispositivo da nossa sociedade, é no aspecto jurídico, policialesco, inadequado para as questões de saúde mental. A outra questão que o Emerson traz, a temática do aborto, né? Como a questão do aborto é impregnada de hipocrisia na nossa sociedade, mas especificamente na saúde pública. A questão do aborto, ela é hipócrita na saúde pública, como ela é hipócrita também na questão das religiões, né? Nas questões das religiões até se espera, né? Até a gente não se assusta tanto, mas na saúde me assusta muitíssimo. Porque a questão do aborto é uma questão demoníaca dentro da saúde, não se pode, não se deve, não é política pública, planejamento familiar nosso é ridículo, né? Não existe praticamente, e proíbe-se o aborto, mas depois larga-se aquele ser à sua própria sorte. Ele só passa a ser importante na hora de dizer para aquela mulher que ela não tem o direito de abortar. Mas depois que aquele ser nasce e vai para dentro de um abrigo legal, né? Como os abrigos legais humanizados, né? Que tem aqui no Brasil, com uma lei de adoção insuficiente, hipócrita mais ainda, eu me ponho muito a questionar. Então, concordo muito com o Emerson, o quanto de hipocrisia existe na temática do aborto nesse país.
E outra coisa que eu queria falar é que, assim, na questão da dependência química, a questão do desejo está dada. Realmente, tem pessoas que elas optam pelo desejo, né? Aliás, eu estou aqui, fiz as minhas anotações do Emerson num CD de reggae, né? Eu achei muito engraçado, porque eu ganhei de presente, né? E tá aqui umas folhinhas de maconha aqui, né? Da cultura do reggae, né? E foi uma puta de uma coincidência que eu comecei a rir sozinha ali na minha cadeira, mas tem anotações aqui. Bom, eu acho que o desejo é respeitado, está dado, as escolhas das pessoas são protagonistas, sim. E se eu pudesse, eu também escolheria um jeito fácil e alegre, né, de conseguir desejos, né, satisfazer meus desejos, porque não está nada fácil eu conseguir satisfazer os meus desejos também. Mas tem situações onde o desejo não é imperativo. E uma situação é essa que eu vou descrever. Uma gestante de 19 anos, usuária de crack, maconha e álcool, com o bebê dentro da sua barriga, e que essa gestante não tem uma internação para ela, não tem uma proteção àquela vida, porque aquela vida não escolheu ainda, né? Aquela vida que está dentro dela não pode ser condicionada ao desejo dessa mãe. Então, eu vejo também com olhos muito cuidadosos a questão de respeitar o desejo, trabalhar a política de redução de danos, mas não a gestante grávida, adolescente, muitas vezes iniciada no crack aos 9 anos de idade, 10, 12 anos de idade, e com um bebê que vai nascer com sequelas e que hipocritamente vai para um abrigo, onde a chance dela ser adotada é mínima nesse país. Outra coisa, eu acho que as falas aqui, eu só lamento, assim, que mais coordenadores de unidade básica não estejam aqui, porque eu tenho um sentimento comigo que a questão da drogadição, da saúde mental, é um sofrimento de todos. Mas eu olho essa plateia e eu vejo que realmente é um sofrimento de todos, mas não é ação de todos. Porque se fosse ação de todos, isso aqui estava cheio, né, de gestores, de coordenadores, de trabalhadores, de políticos e outros tantos mais. Mas agradeço imensamente a oportunidade de ter ouvido e participado desse debate, que para mim foi bastante enriquecedor. Tem muitas coisas que eu anotei aqui no meu CD de reggae, mas agora não estou conseguindo ler, porque se misturou as cores. Mas muito obrigada, gente, valeu a pena, tá? Gostei muito dessa fala, de todas as falas, inclusive. E a pergunta que eu queria te fazer, na verdade, não sou bem eu que fiz, mas eu queria retomar. Quando você fala de um deslocamento de objeto, sendo que a loucura não está mais na crista da onda, foi assim que você usou, mas essa é a expressão, ela não é mais um objeto, isso passa a ser algo vivido na comunidade, o doente mental como um direito, eu diria como direito ao seu próprio sintoma, né? E definindo a saúde mental como da ordem de um impossível, porque ela nunca é alcançada total e plenamente, no sentido que a saúde seria o silenciamento, né, dos órgãos, e a saúde mental, de certa forma, a gente se coloca como trabalhadora e as profissões como vigilantes de uma saúde mental, né? E a qualquer distúrbio, eu vejo isso muito nas moradias, né? Assim, na comunidade, quando uma casa faz barulho ou não, aquilo é objeto ou não da saúde mental, né? Aí, nesse sentido, eu queria retomar a pergunta da Patrícia. Quando isso deixa de ser o objeto, a loucura, a gente vai se tornar obsoleto? A gente vai ter razão de existir daqui para frente? Falamos na outra mesa de quebras de paradigma. E a Patrícia Badari, ela aponta isso, né? Qual o paradigma que a gente vai ter que quebrar?
hoje. Então, queria ouvir um pouco de você, é a missão das pessoas da mesa. Bom, eu posso tentar, junto contigo, ampliar um pouco isso, né? Quer dizer, primeiro eu vejo que a gente vive uma situação que socialmente de paradoxo, porque, que nem eu coloco assim, a gente nem conseguiu acabar com os manicômios, já estamos inventando os novos a serem marginalizados na sociedade contemporânea, né? E isso é interessante de observar, né? Quer dizer, essa construção de uma nova lógica de pedir outros tipos de biopoderes, como chamaria o Foucault, se ele pudesse estar falando disso. Quer dizer, na medida em que esse tema da droga e da violência, ela é algo instigante, do seguinte ponto de vista. De um lado, a gente parece repetir uma coisa muito forte no século XIX e XX, já tinha antes, mas no século XIX e XX, que é o chamado fenômeno da medicalização da vida. Tá certo? Ou seja, as transformações das questões sociais, não só uma questão da saúde, mas uma questão da medicina, né? E as próprias profissões, como profissões médicas, né? Então você poderia dizer que as profissões da saúde, no fundo, são variantes das profissões médicas, né? Esse fenômeno do século XIX e XX, ele é um fenômeno muito forte e é inquestionável, você percebe isso. Você percebe o surgimento de novos adoecimentos, novos CIDs, essa coisa de acompanhar o CID, esse último CID que se produziu agora, é esse esforço desse biopoder continuar operando, né? Que é assim, o que é que eu faço com o cara que está cansado quando ele passa 24 horas perante o computador? Eu vou dar um CID para isso, né? Então, de um lado tem esse processo, né? Continua esse processo. De outro lado, há um escapamento desse processo, né? É um pouco a produção intermediária do Foucault, quando ele começa a falar das verdades jurídicas, e quando ele vai trazendo a construção, né, dessa judicialização que vai operando na sociedade. E isso eu estaria chamando como um certo escapamento. A gente já não está vivendo uma situação de um objeto tipicamente de um certo dono disciplinar, né? Assim, não cabe mais ao território das disciplinas no campo da saúde falar sobre exclusivamente de tal situação. Agora a gente atravessa por outros territórios da lógica do vigiar e do punir, né? Por isso que o tema do usuário de droga é um tema que ele é paradoxal neste ponto, tá certo? Ele pertence fortemente ao tema religioso, e aí nasce muito do discurso religioso para tratar dessa questão, e aí recuperando uma coisa da pena do outro, da compaixão, da dó, tá certo? Há a questão do jurídico intensamente construindo verdades sobre isso e judicializando esse processo, não é? E a saúde, que não sai daí, porque ela é um mecanismo de construção de biopoderes centrais. Mas essa nova biopolítica, ela já não é tão claramente da medicalização. Isso é que me chama a atenção, né? A gente vive uma situação em que, se alguém disser assim, olha, o louco é de vocês, tudo bem, o louco é nosso. A gente descriminalizou o louco quando ele virou nosso, tá certo? É só lembrar o Pinel entrando nas prisões em 1810. Quando o Pinel entra nas prisões em 1810, o que ele vai fazendo? Ele vai tirando, isso aqui é bandido, não, isso aqui é doente mental, aquele lá é bandido, aquele lá não. Então, essa não é a prisão deles. A prisão deles é lá onde eu vou fazer tratamento moral, essas coisas todas. Essa lógica
né, ela não é mais, do meu ponto de vista, a lógica desses novos objetos deste contemporâneo que a gente se debruça hoje com essa política bárbara de higienização, né, de construção do estranho, do diferente, como esse não cidadão que permite a gente fazer qualquer coisa com a vida dele. Tem uma figura no regime jurídico romano antigo, que é a figura do homo sacer, né, que alguns juristas italianos trazem para o debate atual. O que era o homo sacer em Roma antiga? O homo sacer era aquele que a sociedade romana reconhecia como que violava de tal maneira todas as ordens que ele perdia a instalação em qualquer ordem e, portanto, ele era objeto de qualquer coisa pelos os que estavam na ordem, né? Então, esse dispor do outro de qualquer jeito, né? Então, essa figura contemporânea é muito parecida do homo sacer hoje, tá certo? Quer dizer, e aí não é um discurso que, diferentemente desse fenômeno da medicalização, não é um discurso tão limpo mais, ele é mais paradoxal. Ele já não opera só nesse fenômeno da medicalização, ele opera em vários outros. Por isso que eu chamei a atenção que, diante dessa questão, não cabe a nós reafirmarmos que este é um lugar nosso da saúde, entendeu? Nós temos que pensar sobre isso. Nós temos que pensar sobre esse deslocamento deste lugar, não aprendendo com o tema do louco, mas entendendo que não é mais a mesma situação. É um pouco essa questão que eu estou tentando refletir como um novo paradoxo que nos atinge hoje e que coloca as nossas redes substitutivas, que apareceram no deslocamento, para um outro lugar que nós não sabemos ainda nem problematizar. Por isso que eu estou dizendo, este é o problema que nós temos que problematizar. Nós nem sabemos problematizá-lo ainda. Então é nesse convite que eu estou colocando, que isso tem a ver com os modelos de atenção. Tudo bem? Patrícia quer fazer uma consideração. Rapidinho, só tentar fazer uma pontuação, assim, isso que, essa questão que o Emerson coloca e a Georgia pergunta, né, sobre o agir torturador de produzir no outro a fala que se quer ouvir, eu acho isso muito importante, né? Eu acho que é um pouco, tentei trazer um pouco disso na minha fala, porque acho que a gente trabalha, sim, dentro dessa lógica, em muitos momentos a gente prescreve PTIs, a gente prescreve remédio, a gente prescreve um monte de coisa que está dentro de um certo formato que nos conforta, né? Que é tranquilo para a gente. E, então, acho muito rica essa questão, né? De qual paradigma que a gente vai quebrar, qual é o nosso desafio, o desafio de ouvir, né? Ou escutar, inclusive os nossos próprios fantasmas, né? Eu acho difícil, muito difícil escutar o outro quando a gente não escuta, né? A nós mesmos, assim, quando a gente não enfrenta, porque assusta, né? O outro é assustador, assim, nas suas, sei lá, no horror, né? O outro nos causa horror também. Então, para a gente poder escutar, é importante que a gente também consiga se escutar, né? Então, eu acho esse um desafio importantíssimo, assim. Eu acho que a gente precisa ter estruturas, ou não, talvez um dia a gente possa prescindir, não sei, mas me parece que a gente precisa de estruturas, né, de uma certa organização. Mas o desafio de ouvir eu acho super... E acho importante, né, quando a Georgia fala para o Emerson, né, você está falando também da psicanálise, eu acho importante, assim, como analista, me sinto na obrigação de dizer, se a psicanálise se coloca como verdade, se ela se coloca como uma corporação, ela deixa de ser psicanálise, né? Então não é psicanálise. Eu acho que isso está dado para todos mesmo, né? E acho que é um desafio...
queria ter que responder, né? Essa pergunta não é resposta, tanto da Patrícia como da Veridiana, mas assim, quanto mais eu leio aquilo que eu elenquei da história para me aprofundar, né, mais eu vejo que a saúde mental foi um delírio a posteriori desses pensadores, né? Assim, nenhum deles propôs nada enquanto modelo, nada. Quando fala da extinção dos manicômios, se fala da extinção dos manicômios, né, pensando na fala que o Emerson fez aqui, daquilo que se produzia dentro dos manicômios, mas não tudo foi a posteriori, de verdade. Eu realmente acho que é uma ficção histórica que veio a posteriori, que hoje a gente está tendo que se haver, né? Teve avanço, sim, e aí queria até, esqueci o nome da coordenadora, Regina, mas assim, quando a gente traz aqui a mesa, né, e todos nós, a Alexandra começou da questão da drogadição, porque é uma questão para qualquer trabalhador no CAPS, né? Até, é extremamente paradoxal até que ponto você entra com uma medida de proteção porque o sujeito demanda, não é involuntário, mas ele está lá o tempo inteiro demandando outra coisa do que você oferta. Essa é a dificuldade, né? Ele está lá o tempo inteiro tentando burlar, ou saindo à noite, usando droga, voltando, né, depois de usar droga o tempo inteiro, mas é para o CAPS que ele demanda, né? Ele demanda algo. Então, de fato, é uma proteção à vida, só que não é uma escolha desse lugar, né? Deixa fazer o que ele quer, porque nem ele sabe muitas vezes, né? Falar assim parece... Eu não estou questionando, tem muitos usuários de droga que a gente não oferta o leito-noite, não é isso, não é desse lugar, mas quando de fato entra no sentido da proteção à vida, e a partir daí você oferta uma escuta, você oferta outras questões, né? E com relação àquilo, que a provocação do Emerson, eu falo da psicanálise, porque também sou psicanalista e, enfim, psicanalista marxista, mas o CAPS Esperança tem muitos psicanalistas de orientação lacaniana, e uma coisa que se quebrou muito quando entrei na gestão é que isso não aplaca os conflitos da equipe, não aplaca as dificuldades de cada um saber que o seu saber é a verdade. Não é porque todos são psicanalistas, não são todos, tá? Mas, enfim, uma grande maioria, que isso seria harmonioso na equipe, as discussões de caso, pelo contrário. E algo que se desconstruiu também, que tinha muitas rixas no CAPS Esperança, no início, e que foi, para mim, fez muita questão numa supervisão de uma psicanalista lacaniana, Angelina Arari, e que ela fala assim, mas que história é essa de uma linguagem? Eu até falei um pouquinho na minha fala, assim, uma linguagem única, todo mundo tem que... A gente fala muito isso nas equipes de saúde mental, vamos todo mundo fazer a mesma linguagem para o paciente, para ele entender, então não pode abraçar, porque se abraçar o corpo, o sujeito vai ficar persecutório. Tem paciente que você abraça e não fica persecutório, isso dá conforto, entendeu? Então, assim, são os imaginários, como a Patrícia fala, também da psicanálise, e é difícil romper, né? É difícil romper pelos próprios analistas, a maneira como eles se colocam na vida. É isso. Vou passar para a Rosana, então, e antes da Rosana fechar, queria agradecer a todos, desejar um bom feriado, um bom descanso, enfim. Vou passar para a Rô. Bom, eu também queria agradecer as pessoas, especialmente as que ficaram até agora, né, e acompanharam o debate desse dia, que para mim foi de uma riqueza ímpar. Eu quero poder processar isso ao longo do tempo, que eu ainda estou mergulhada na emoção desse dia. Para mim, esse dia ele não se restringiu na comemoração, né? Eu acho que a gente vem pensando e
elaborando essa comemoração há bastante tempo e, de alguma forma, estou tendo um retorno, uma resposta disso hoje. Então, assim, agradecer muito e parabenizar a minha equipe, a equipe do CAPSUL, agradecer muito os profissionais que estão aqui, agradecer muito a presença da Regina, porque eu acho que, de alguma forma, ela faz uma representação do distrito, né? São 20 e tantas unidades e eu acho que a Regina faz aqui a representação de muitas pessoas que talvez não puderam vir, mas te agradeço muito, Regina. Ao Emerson, que eu acho que traz mais uma pérola, a Patrícia, né, que já foi, Maria Eugênia, ao Cleiton, e agora a Alexandra, ao Pedro, a Patrícia, a Jorge, meus mais profundos agradecimentos e dizer que eu saio hoje muito feliz.